Eu acho que eu nunca senti uma inveja de um cara preso na vida. Vamos lá. Se você não tá numa caverna, provavelmente você já ouviu falar naquele cara do Banco Master, um tal de Daniel Vorkar. Na última semana, eu li bastante coisa que falava sobre ele, das conversas que vazaram, né? Basicamente, o cara supostamente, né? Não queremos tomar nenhum tipo de processo aqui, mas supostamente esse cara, ele estava aplicando um dos maiores golpes financeiros do país, comprando uma parte considerável da ala política em Brasília e ainda ele estava tendo tempo para ter um relacionamento basicamente com três mulheres diferentes. Quando eu vi isso, eu falei, cara, que doideira. Eu tenho somente um trabalho, eu tenho somente uma esposa, e chega no final do dia, eu basicamente tô com tudo atrasado, não consigo dar atenção para nada. Obviamente que essa é uma certa piada, né? Que eu fiz até para algumas pessoas. Cara, esse cara é produtivo mesmo. O cara tem três mulheres diferentes enquanto faz tudo isso. Meu Deus. Mas, enquanto eu refletia, na segunda-feira eu gravei um vídeo, eu escrevi um texto e eu refletia sobre isso, sobre essa questão de que o que que a gente faz da nossa vida, o que que a gente está fazendo especificamente da vida. E obviamente que eu sempre faço essa reflexão, primeiro pensando em mim, e de repente, de alguma forma, isso pode ajudar você. Então, a primeira coisa que eu pensei é um certo equilíbrio ou uma certa equivalência, um problema que existe entre eu quero muito uma coisa e quero muito outra coisa. O que vai acontecer? E aí, eu lembro de uma frase que o Thiago Nigro, não sei se foi ele que criou, mas eu ouvi muito ele falando que não existe equilíbrio. E em certo aspecto, eu concordo com ele. Não existe uma vida de equilíbrio se você quer ter uma coisa realmente excepcional. Simplesmente não existe. Eu disse, como assim? Cara, não tem como. Eu, por exemplo, eu tô treinando jiu-jitsu. Eu nunca ah, treinei jiu-jitsu, com exceção ali de nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Então é inevitável que se eu quero um nível excepcional, preciso me dedicar muito nisso. Isso funciona também para a vida financeira, isso funciona para o seu casamento, isso funciona para a sua criação dos filhos. Não tem equilíbrio. Se você quer fazer uma coisa extraordinária, entenda que você vai precisar necessariamente estar desequilibrado. Você vai ter que gastar tempo. Não tem como você meter o shape. Não tem como você ter uma produtividade no trabalho sensacional. Você ter um relacionamento familiar sensacional. Você ter uma vida social. Algumas coisas vão quebrar. Não tem como. É simplesmente você não tem. Eu tenho certeza que você já passou assim de pensar que, cara, se o dia tivesse mais 20 horas, ainda faltaria coisas para fazer. Então, existe sim uma certa realidade nesse sacrifício. E aí vem o segundo ponto que eu acredito sobre a existência de momento de vida. Entendendo que você não consegue ter um equilíbrio na vida, você precisa entender também que a vida tem momentos. Tem coisas que você simplesmente não consegue fazer mais. Por exemplo, um cara que acabou de fazer talvez 15 anos, ele simplesmente pode se dedicar ali a aprender alguma coisa, nos esportes, nos hobbies, enfim, ele pode se dedicar a isso. E isso é um momento de vida, porque provavelmente ele nunca mais vai conseguir fazer isso nessa intensidade. O nascimento de um filho vai te colocar num momento de vida específica. E é inevitável que, por exemplo, a minha filha acabou de nascer, cara, eu tenho que ser mais dedicado neste momento do que em outros, é inevitável isso.
Então existem esses momentos de vida. Então você precisa saber, vamos dizer assim, vamos chamar de skills esse equilíbrio de vida e esse momento de vida. Então você tem que saber que a vida não tem equilíbrio. Eu vou ter que me dedicar mais a uma coisa do que outra, mas eu não posso fazer isso para sempre, senão isso vai gerar um problema. Sacou? Eu não posso me focar, por exemplo, no jiu-jitsu o resto da minha vida, como se nada mais importasse, porque existem momentos de vida para isso. Tá? E aí, quando você entende que existem essas duas situações, você precisa entender uma pergunta que eu me reflito muito, cara. Eu realmente penso muito sobre a decisão que eu venho tomando na minha vida. Que é sobre, e até a frase, é o título que eu coloquei na carta que eu escrevi, que é o que diabos eu estou fazendo na minha vida. Se eu entendo que tem certas coisas que eu não consigo dedicar tudo, e tem momentos de vida, a escolha que eu fiz é a certa, é isso que eu quero, você precisa sempre pensar nisso. Você precisa pensar assim, se você está trabalhando muito, se você está correndo atrás da grana, você precisa pensar se de fato é isso que você está querendo. Se isso vai ser só um momento, se isso vai ser sua vida. Se você está dedicando muito à sua família, você precisa entender isso. Eu falo isso, é a minha experiência pessoal. A minha vida, no geral, obviamente que de uma forma mais macro, ela se divide em vou correr atrás de muita grana ou vou ser uma pessoa mais familiar, dar mais atenção, um pai mais presente, um marido mais presente. Todas essas questões, elas, em algumas áreas, em alguns momentos, elas se conflitam. E aí eu tirei algumas reflexões, eu não tenho a resposta certa sobre isso. Porque no final eu só consigo te dar a resposta certa se a escolha que eu venho fazendo foi a certa no futuro. Mas talvez nem tenha um certo ou um errado efetivamente, porque depende do que você vai escolher. Mas algumas coisas, reflexões, você precisa entender sobre isso. A primeira delas, cara, você não vai ser extraordinário em tudo. Isso, de uma certa forma, faz você ter uma certa tranquilidade. Se você entender que você não vai ser extraordinário em tudo, você vai perceber que as pessoas que você segue, por exemplo, na rede social, você deve seguir algumas pessoas que são excelentes atletas. Você deve seguir algumas pessoas que são excelentes na vida financeira, algumas pessoas que são excelentes na vida familiar e assim sucessivamente. Pensa neles como arquétipos, como personagens, tá? Todos eles têm coisa a ensinar para você, mas dificilmente você vai ser igual todos eles. Não tem como, porque necessariamente escolher um caminho te coloca mais distante do outro. É óbvio que você consegue em alguns momentos equilibrar isso, mas sempre vai ter uma defasagem. Então tira esse peso de você, você não vai ser extraordinário em tudo. Então você precisa de uma certa forma priorizar. Você precisa ter ali aquelas épocas, sabe? Então, por exemplo, se um caminho me afasta, se o caminho A me afasta do caminho B, e eu preciso escolher um dos dois, e o B também me afasta do caminho A, eu preciso escolher certas prioridades. Então, por exemplo, em certo aspecto, a minha vida profissional, a minha vida financeira, o meu trabalho, seja aqui na internet, seja na nossa empresa, minha e do Anthony, seja nos nossos imóveis, elas têm uma prioridade. Em certo aspecto tem, é necessário. Só que é muito importante que você priorize isso, que você decida priorizar isso e dê o nome correto às coisas, tá? Vou te explicar o porquê. Eu conheço um monte de gente, cara, eu conheço muita gente que fala assim, não, eu trabalho 12 horas, 15 horas, 18 horas por dia, mas é pela minha família. Só que é o cara que já tem, sei lá, alguns milhões no bolso, já tem uma vida muito boa financeiramente. A família dele não passa nenhuma necessidade e talvez nem vai passar. Talvez
a geração dos filhos dele não consiga gastar todo o dinheiro que ele tem e ele ainda trabalha 15, 18 horas falando que é pela família. Cara, não é. Não tem problema nenhum você escolher o seu trabalho como a sua prioridade, de verdade. Não há um juízo de valor meu para isso. Não há. Não tomaria essa decisão, mas isso não é um problema meu, isso é uma escolha sua. Mas se você não dá o nome certo a isso, você nunca vai encarar a realidade disso. E tem uma frase da Ayn Rand que fala assim: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ter ignorado a realidade. Então, se você fala, trabalha 18 horas e fala que é pela sua família, cara, você está mentindo. E tudo que você está fazendo é dando uma desculpa para você mesmo. E no fundo, você só está querendo mais dinheiro. Ou porque você é foda naquilo que você faz, e aí isso te deixa bem. Então é por você. Ah, mas então tem um problema fazer algo por mim? Não, não tem. Desde que você fale que tem algo por você. Porque quando você reconhece isso, por exemplo, nesse caso, cara, eu tô trabalhando 18 horas, não tô dando atenção para minha família, mas é o que eu quero. Se você é honesto com você mesmo nisso, sabe o que que acontece? Você passa a criar, fica mais fácil de você criar um certo escape para você. Então, por exemplo, eu não trabalho tanto assim, mas eu trabalho bastante. Sei lá, uma média de 12 horas dia. Inclusive em momentos que não era para eu estar trabalhando, eu tô ali respondendo gente, produzindo conteúdo, enfim. Mas fica mais fácil eu criar momentos de escape. Então, por exemplo, dia de semana é muito difícil eu conseguir dar atenção para as minhas filhas, para minha família. Muito difícil. Eu geralmente separo mais ou menos ali o momento das 7h30, 8 horas da noite, que é o momento que eu vou colocar as minhas filhas para dormir. Eu dou essa atenção a elas e só. Talvez antes de começar a trabalhar, eu leio um livro para minha filha logo depois do café da manhã. Mas só. Mas no final de semana, eu crio o máximo de coisas possíveis para que eu passe tempo com elas. As atividades que a gente faz, a gente tenta fazer junto. Tudo que a gente tenta fazer no final de semana é junto, porque é o escape. Então, se eu sou honesto com isso, cara, eu tô pela grana aqui, aqui eu não tô. Você precisa ter isso. Cara, Edwards, mas por que que você está falando disso? Eu quero comprar imóvel. Cara, é porque você precisa entender que comprar imóvel não é só você ter dinheiro. Você tem um motivo para você ter dinheiro. Você tem um motivo para você ter grana. É uma outra coisa que, refletindo sobre esse aspecto, é que muitas pessoas, elas não conseguem aproveitar aquilo que é ordinário. Tem uma frase que eu gosto muito do Chesterton, que ele fala assim, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos comuns. É basicamente uma frase que eu gosto de sintetizar: é nada mais extraordinário do que uma vida ordinária. Por que eu digo isso, Edwards? Por que você diz isso, Edwards? Basicamente, porque a maior parte da sua vida ela vai se resumir a momentos ordinários. Eu tenho certeza que 90% das memórias que você tem não são de coisas extraordinárias. É óbvio que esses momentos extraordinários podem existir. O dia que você fez uma viagem sensacional que você sempre sonhou, o dia que você conquistou um carro, sei lá, o dia que, sabe, momentos excepcionais existem. Eles precisam existir. Mas a maior parte da sua vida não vai ser assim. A maior parte da sua vida vai ser ordinária, em que você acorda, se levanta, escova o dente, toma café da manhã, conversa com a sua esposa, olha para os seus filhos, sai para trabalhar. Se você não aproveitar esses momentos que são triviais, você vai ter uma vida que é, na maior parte das vezes, triste, insatisfeita, porque isso coloca ali, até é estranho, né? Porque de certa forma eu sou um influencer, mas eu vou falar contra os influencers, de que, tipo, coloca uma vida fora do comum. Então você tá olhando lá nos meus stories, você tá olhando na minha vida, só os momentos que eu postei. Eu vou postar para você aquele momento, o dia que eu ganhei o campeonato de jiu-jitsu. Vou mostrar para você aquele momento em que o meu cliente arrematou um imóvel. Vou mostrar o dia em que a gente alcançou uma meta de imóveis que a gente queria arrematar. Mas sabe o que eu não vou mostrar para você no meu dia a dia? O dia que eu tive problema.
Ou, às vezes eu vou mostrar, mas geralmente eu não vou mostrar. Geralmente eu não vou mostrar os conflitos que existem dentro da empresa que a gente precisa resolver. Eu não vou mostrar ali os problemas de criação que eu tenho com meus filhos, com as minhas filhas, porque com certeza eu vou ter. Dos problemas que eu preciso resolver, dos dias de treino que eu treinei mal e não queria treinar. Entende isso? Eu só mostro aquilo que eu quero. Todo mundo mostra aquilo que quer. Se você pauta a sua vida pensando que todo mundo deveria viver esse extraordinário constantemente, você nunca vai se deleitar no ordinário, no trivial. E aí você nunca vai ser feliz. Então, quando isso acontece, você acaba matando a sua realização da vida. E aí é por isso que a gente vê as pessoas constantemente não sabendo escolher. E aí elas vivem uma vida como se nunca fossem morrer. Adoro essa frase. Pessoas vivem uma vida como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Pesado isso. Por quê? Porque é assim que as pessoas vivem. Como se a finitude não fosse algo que vai acontecer. Cara, aproveite mais a sua vida. Aproveite mais a sua vida ordinária, mas o que que isso tudo tem a ver com imóveis? Cara, de verdade, quando eu comecei isso daqui, eu queria que fosse algo diferente. Os imóveis para mim não são, eu já falei isso, os imóveis para mim não são simplesmente um investimento. Os imóveis para mim, eles são uma forma de você ter uma vida melhor. E o fato deles serem mais físicos, serem mais, vamos dizer, lentos num aspecto, porque, por exemplo, você pega um Bitcoin, tá aqui, tá lá. Um investimento você vende a, a mercado, vende a, esse é o termo lá, mas que você consegue fazer um lucro muito alto, rápido demais. As coisas estão muito variáveis. Os imóveis eles são mais constantes, os imóveis eles são mais ordinários. Ele coloca uma calmaria em você. Você passa a ver as coisas por uma outra ótica. Então, quando você passa a enxergar isso, é por isso que faz muito sentido comprar imóvel. Você precisa, além de comprar imóvel só por o seu investimento, você precisa comprar imóvel pensando nessa vida que você precisa ter. É isso que eu espero de você. Edward, mas eu não sei comprar imóvel. Você passou o vídeo inteiro falando de nada relacionado a imóvel. Pois é. Tem um link aqui embaixo que chama Arremataí. Você entra lá. Você vai ter acesso a quase 40 mil imóveis que estão em leilão. E eles são analisados por IA. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu ensino você a utilizar o site. Eu tenho vídeos no canal que eu ensino você a ver certas coisas, certos aspectos de um imóvel de leilão. Mas você também precisa utilizar IA. Link tá na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço.